eu me chamo Mariana, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste da Bahia e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a origem e a evolução das aves. Mas antes de entendermos um pouco a origem das aves, de onde elas surgiram, de onde elas evoluíram, quem são seus descendentes, vamos pensar um pouco o que é uma ave, o que faz uma ave ser ave. Assim como todos os organismos vivos, as aves elas têm estruturas corporais que fazem elas serem únicas, como a presença de bico, de penas, de asa, a capacidade de voar, capacidade de botar ovos, o bipedismo, sangue quente. Essas são características que também são presentes em outros seres de outras classes, mas todo esse conjunto presente nas aves é o que fazem as aves serem aves. Bom, e para falarmos um pouco sobre a origem das aves, a gente precisa falar sobre o registro fóssil. Quando elas foram descobertas e desde seus primeiros ancestrais. Em relação a isso, o primeiro registro fóssil de um ser voante que possivelmente era uma ave foi encontrado lá na Alemanha. Esse ser que foi encontrado, seu fóssil foi encontrado, foi denominado Archaeopteryx. A sua estrutura corporal, o tamanho de crânio, era muito similar com as das aves de hoje em dia, o que fez as pessoas acreditarem que ele era sim um descendente das aves. Só que, apesar de todas essas estruturas, inclusive penas, o Archaeopteryx ele tinha algumas estruturas que não eram comuns às aves de hoje. Ele tinha um maxilar que parecia muito com bico, se assemelhava muito com bico, mas ele tinha pequenos dentes que eram inseridos dentro de alvéolos. E essa característica era uma característica única dos dinossauros, além dele ter uma cauda óssea comprida, coisa que não tem nas aves hoje em dia. Esse fato de ter pequenos dentes inseridos em alvéolos deu embasamento para a teoria de que as aves, elas são sim descendentes dos dinossauros. Isso porque foi montado a partir de análises filogenéticas, de cladrogramas, foi percebido que as aves, elas são sim descendentes dos dinossauros. E como que a gente sabe que esse Archaeopteryx, esse ser, não é nem ave nem dinossauro? Bom, o Archaeopteryx é considerado um organismo de transição. O que são organismos de transição? Eles são animais, são representantes que estão entre uma classe e outra. Ou seja, ele apresenta característica tanto dos seus ancestrais, então ele possuía esses pequenos dentes e nos seus maxilares, assim como os ancestrais dinossauros, mas ele também possuía estruturas corporais das aves atuais, dos seres atuais, que são penas, asa, o crânio, o corpo reduzido. Então, ele é um organismo transicional, ou seja, ele evoluiu. Isso inclusive, indica que as aves elas não evoluíram rapidamente, apresentando todas as características que elas têm hoje em dia. A evolução das aves ocorreu de uma forma em mosaico, ou seja, as características atuais foram aparecendo aos poucos, gradativamente, uma característica por vez, até que, por fim, se perderam todas as características dos seus ancestrais dinossauros e se apresentaram como elas são hoje. Ou seja, esse maxilar não possui mais dentes, elas não possuem mais um rabo ósseo, o seu corpo é pequeno. Algumas espécies de aves têm um corpo e o tamanho de crânio reduzido, presença de penas no todo o corpo, penas verdadeiras, porque inclusive nesse Archaeopteryx as penas se denominavam protopenas, que era uma pena menos desenvolvida do que as penas atuais. Portanto, o Archaeopteryx é um organismo transicional entre os dinossauros e as aves atuais. Bom, as aves, ela é a classe que mais tem representantes vivos, representantes de espécies, além da sua grande diversidade. Isso porque as aves, elas conseguem habitar praticamente todo o globo terrestre, porque tem aves que habitam ambiente aquático, ambiente terrestre, lugares com altas temperaturas ou baixas temperaturas. Tem aves no Polo Sul, aves no Polo Norte, tem aves em desertos que são super quentes, então elas habitam praticamente todo o espaço do globo. Então, essa classe, deu para perceber que essa classe foi evoluindo ao longo do tempo e se adaptando. Por exemplo, o formato do seu bico foi se adaptando durante os anos para suprirem as suas necessidades. Então, tem aves que têm bicos mais compridos, tem aves que têm bicos mais curtos, aves que têm um bico com uma resistência muito forte para quebrar
nozes, para quebrar madeira, para furar madeira. E já tem aves que têm um bico muito fininho, como o do beija-flor, que é para conseguir polinizar as flores. Então, essa classe foi evoluindo de acordo com suas necessidades, o que explica essa grande variedade dentro dessa classe. Coloração de pena, tamanho, capacidade de voar ou não capacidade de voar, porque tem aves que também não voam, como é o exemplo do pinguim, da ema, e que nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa diferença das aves que voam e das aves que não voam. Dentro da classe das aves, há duas divisões, dois subgrupos, na verdade. As paleognatas, que são as aves que não possuem capacidade de voar, são aves que costumam ser maiores, têm corpo maior, têm penas, assim como todas as outras, mas essa capacidade de não voar indica-se que, supõe-se que essa capacidade de voar é porque elas não precisavam fugir dos seus predadores. Então elas não evoluíram o suficiente para poder voar, porque a capacidade de voar das aves é um mecanismo de proteção. Mas, apesar dessas aves não voarem, elas têm outros mecanismos de proteção, como correr muito rápido, que é o caso das emas, dos avestruz, emus. São aves que não voam, mas elas conseguem correr e alcançar até 70 km por hora. Outra ave que não voa também, mas é uma ave aquática que consegue nadar, apesar de precisar voltar para a terra para respirar, ela consegue nadar grandes profundidades, que são os pinguins. Apesar de não voarem, eles conseguem nadar muito rápido para fugir de seus predadores. O segundo grupo é chamado de neognatas, que são as aves que voam, que a maioria que a gente conhece são as aves que conseguem voar. Essa capacidade de voar, como eu falei anteriormente, é considerada um mecanismo de proteção. Ou seja, elas precisavam fugir de seus predadores, então ela precisava desenvolver algum mecanismo que fizessem elas fugir desses predadores. Então essa capacidade de voar pode ter sido originada a partir disso. Lembrando que antes das aves já tinham outros organismos voantes na Terra, como os insetos, mas as aves foram os primeiros animais de sangue quente a voarem. Essas aves, elas possuem penas, as penas que compõem a sua asa, que compõem todo o seu corpo, facilitam o mecanismo do voo. Bom, quando no início eu falei sobre características específicas das aves, eu falei de uma característica que é única dessa classe, que é a presença de penas. As aves são os únicos organismos da terra, ou do mar, ou do ambiente aquático que possuem penas. E essa estrutura, acreditava-se que assim quando surgiram as primeiras penas, que eram denominadas protopenas, assim como eu já falei lá do Archaeopteryx, essas protopenas eram penas menos desenvolvidas e aí ao longo do tempo elas foram evoluindo e foram se adaptando para cada necessidade de cada espécie, cada lugar que essa espécie habitava e as condições ambientes daquele local. E essas penas, acreditava-se a princípio que essas penas serviam apenas para ornamentação ou então para seleção sexual. Mas como os estudos foram avançando, estudos de observação e estudos mais em laboratório e na prática em si, chegou-se à conclusão que as penas, elas possuem, além dessas funções, sim, de ornamentação e seleção sexual, as penas elas também ajudam no voo, no processo do voo ativo, além de termorregulação, ou seja, ajuda a manter a temperatura do corpo da ave. Além disso, as penas, elas têm vários tipos de penas que são presentes em espécies diferentes de aves, ou seja, a pena não é uma pena única, ela não tem um formato único. Cada espécie tem um tipo de pena, que cada tipo de pena desempenha uma função no organismo dessa ave. Bom, esses 7 tipos de penas ainda são divididos em 2 grupos. O primeiro deles é a penas do tipo filamento, que é composto por 3 subtipos de pena. O primeiro deles são as cerdas. As cerdas, elas são mais duras, são mais rígidas e são dispostas ao redor dos olhos e do rosto das aves. A segunda são as filoplumas, que vão garantir o sentido sensorial para as aves. Já o terceiro tipo de pena que inclui esse grupo são as plumas. Elas são menores e as suas farpas apicais são dispostas lateralmente, diferente das farpas apicais que são dispostas nas filoplumas, que vão garantir a sensibilidade às aves.
Já o segundo grupo é denominado pennáceas e é composto por 4 tipos de penas, como as semiplumas, as penas de contorno, que como o próprio nome já diz, são as penas que vão garantir à ave o formato do seu corpo, é o que vão contornar o seu corpo, além das penas que vão dar estrutura para o rabo e as penas que vão garantir o voo motorizado para as aves que ficam dispostas ao longo das asas. Então, até agora a gente já sabe que as aves, elas são parentes dos dinossauros, são os únicos organismos a possuírem penas, que antes das aves voarem tinha outros organismos que voavam, mas nenhum de sangue quente, eram apenas insetos. Mas como que elas começaram a voar? A partir desse questionamento, várias teorias e estudos começaram a ser desenvolvidos. As aves, elas, primeiro que os seus ossos começaram a evoluir para ficarem ocos, que garantia que seu corpo ficasse mais leve e proporcionando assim que ela pudesse voar, porque se o osso é pesado, a ave não consegue voar. A exemplo disso temos das grandes aves que não voam, como o da ema. O osso de ema ele é pesado. Mesmo que ela tente, ela não vai conseguir voar, porque o seu osso é pesado. Além disso, elas também, a gente já sabe também que as penas ajudam no voo, mas não é só isso, elas não são as únicas responsáveis pelo mecanismo de voo. Então, a partir disso, a gente já sabe que esse mecanismo de voar foi desenvolvido como uma estratégia de fugir, uma estratégia de proteção contra seus predadores. E aí, algumas teorias foram desenvolvidas, como que, quando elas corriam para fugir de seus predadores, elas faziam esse movimento com as asas, para poder ajudar na velocidade, ajudar a fugir de alguma forma, ou não arrastar no chão, de alguma forma elas faziam esse movimento, mas não voavam ainda. Até que algum dia, alguma ave fazendo esse movimento acabou planando. E aí, várias análises na estrutura óssea, tanto dos fósseis quanto das aves atuais, foram feitas e foi percebido que 2 ossinhos que fazem parte da caixa torácica das aves foram modificados ao longo do tempo para permitir, possibilitar o voo. E esses 2 ossinhos se chamam fúrcula e quilha. Bom, elas se juntaram à fúrcula, o que nós temos aqui que a gente chama de clavícula, elas se juntaram em um formato de Yzinho, e a quilha, ela se fechou e se juntou junto com a fúrcula, fazendo com que desse mobilidade às asas, para que conseguisse proporcionar o voo. Além disso, a musculatura que fica em cima desses ossos, eles ficaram muito mais trabalhados, muito mais desenvolvidos, permitindo o voo. Como os ossos são frágeis, é difícil preservar, elas precisam passar por um processo de soterramento muito rápido para conseguir preservar a sua ossada e conseguir futuramente ter um estudo melhor. Então é muito difícil achar fósseis de aves que estejam completos, que estejam em bom estado, como o do Archaeopteryx. Inclusive, em relação a isso, aves que são marinhas, aves aquáticas, são de mais fácil preservação do que as aves que vivem totalmente em ambiente terrestre. Isso porque esses fósseis que foram depositados em ambientes aquáticos conseguem se preservar mais fácil, e aí quando acontece algum distúrbio ambiental, algo assim, no meio aquático, e aí ele meio que devolve essa ossada, esse fóssil para o continente, é mais fácil de conseguir estudar do que um que foi depositado em ambiente terrestre, e é difícil achar. Geralmente se acham pequenos pedaços, é difícil achar o corpo completo, o esqueleto completo de aves para poder estudar. Então esse é um dos grandes empecilhos para estudar os fósseis de aves que estão presentes no continente. Bom, e o vídeo de hoje foi sobre isso, a gente encerra por aqui, concluindo esse ciclo de entender um pouco como que as aves surgiram, que elas vieram lá dos dinossauros, a presença de características únicas, como que elas evoluíram desde o primeiro Archaeopteryx ou antes do Archaeopteryx até as aves que a gente conhece hoje, como elas se diversificaram em várias espécies para conseguir habitar vários ambientes diferentes, ambientes no continente, ambientes frio, quente, ambientes aquáticos ou não. Caracterizamos um pouco sobre as aves, né, que voam, as aves que não voam, por que elas voam, por que elas também não voam. E é isso. A gente termina por aqui e até a próxima.